Na semana passada, nós iniciamos essa série, Espírito Santo. Esse é o tema que nós vamos caminhar durante 9 semanas. Serão, ao todo, 10 semanas, mas serão 9 mensagens, onde nós vamos, com certeza, aprender muito sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é Deus em nós e também através de nós. Na semana passada nós começamos no capítulo 1 de Atos e nós fomos até o verso número 11. Até o verso número 11. Nós vamos, durante essa série, caminhar por os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Atos. Nós vamos ver todos os versículos dos 3 primeiros capítulos. Hoje eu quero convidar você a ver comigo a partir do versículo número 12. Atos 1, a partir do versículo 12. Que o Espírito Santo faça na sua vida hoje algo sobrenatural. Eu quero que você aumente a sua expectativa para essa série. Eu quero que você realmente crie uma grande expectativa. A palavra diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é capaz de fazer mais do que a nossa expectativa. Mas quando nós criamos uma expectativa baixa, geralmente nós vamos limitar a ação de Deus nas nossas vidas. Nós acabamos nos fechando, acabamos nos entregando cedo demais. Então veja, crie uma grande expectativa, porque nós cremos realmente que Deus tem algo de uma forma sobrenatural para derramar sobre a vida da igreja durante essa série. A partir do versículo 12, o texto que eu vou ler não está no seu esboço, apenas o versículo-chave, mas eu quero ler um texto que vai do versículo 14 até o versículo 11 do capítulo 2. Eu preciso da sua atenção. É um texto longo, mas muito necessário. Veja só o que diz. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, o filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Veja, não é o Iscariotes, porque o Iscariotes já havia morrido. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse assim: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação até no nosso ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo e ali caiu de cabeça, seu corpo partindo-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se de Acéldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro.
Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário agora que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco agora, testemunha de sua ressurreição. Então, eles indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois eles oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, então mostre-nos qual destes 2 nós temos escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então eles tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram, naquele momento, cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Até o verso número 11. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, que a Tua graça possa nos envolver, assim como ela nos envolveu enquanto nós estávamos cantando, orando, que agora, Pai, quando nós estivermos com a Tua palavra aberta, que o Senhor possa também abrir a Tua boca e falar com cada um de nós. Ministra nas nossas vidas nesta manhã, ó Deus. Fala ao coração da Tua igreja nesta manhã, Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você pode dizer graças a Deus? Veja, irmãos, o que é que nós temos aqui? Nós estamos aqui com a palavra e a gente encontra os discípulos de Jesus, eles estão reunidos nesse momento. Eles estão agora discutindo quem é que ocuparia o lugar de Judas. Judas, o Iscariotes, aquele que traiu Jesus quando o sinalizou para os soldados romanos, dando um beijo no rosto de Jesus. Interessante, porque depois de fazer isso, Jesus ali sendo preso e indo para ser crucificado, na sequência Judas, por causa disso, movido por um remorso, ele se mata. E agora eles estão aqui reunidos, os discípulos estão reunidos porque eles precisavam substituir Judas.
Era necessário colocar uma pessoa no lugar dele. O curioso nesse texto, e é importante pontuar isso, é quem é a pessoa que está liderando essa conversa. Vejam, é Pedro. Eu digo que é curioso porque tanto Judas quanto Pedro foram os dois discípulos que em um determinado momento acabaram virando as costas para Jesus. Judas traiu e Pedro negou Jesus por 3 vezes. Curioso isso. Quando você olha para Judas e quando você olha para Pedro, o que é que há de diferença na vida desses dois discípulos? Ambos viraram as costas para Jesus, mas há uma diferença, ou pelo menos algumas diferenças. Judas traiu Jesus, e é interessante porque ele faz isso em uma relação de transação. Foi transacional a sua traição. Transacional porque ele traiu Jesus em troca de algumas moedas, em troca de dinheiro. 30 moedas de prata foi a transação, foi o combinado. Eu traio e eu recebo 30 moedas. Interessante porque Pedro é diferente. Pedro, quando negou Jesus, ele não negou por dinheiro. Se Judas foi transacional, Pedro foi emocional. Ele nega por um instinto de sobrevivência. Ele foi tomado pelo medo. Jesus estava sendo crucificado, aliás, estava sendo levado, preso, crucificado, para ser crucificado, e Pedro ficou com medo de ser reconhecido como um dos seus discípulos, e por isso o negou. Foi emocional. Interessante porque, quando você olha para a vida desses dois, um buscava lucro, e o outro não queria morrer. É isso. Judas traiu e depois morreu. E Pedro, na verdade, ele negou Jesus porque ele estava com medo de morrer. Judas, ele tinha uma proximidade física, ele estava caminhando com Jesus, mas o coração de Judas nunca esteve próximo. Ele estava fisicamente próximo, mas o coração distante. Pedro não. Pedro tinha proximidade física, Pedro tinha um coração próximo do coração de Jesus, mas por causa de suas emoções, por causa do medo, ele acabou se distanciando. Ele se afasta naquele momento e depois ele volta, ele tem o coração restaurado. Enquanto Judas é tomado por um remorso que levou ele ao suicídio, Pedro se arrepende e volta o seu coração para Jesus e restaura o seu coração. A gente olha para as histórias de Pedro e de Judas e a gente, de certa forma, a gente fica indignado, né? Como é que a gente tem aqui pessoas que viram as costas para Jesus? Só que a gente olha para a história desses dois homens e a gente se esquece que todos nós temos um pouco de Judas e um pouco de Pedro dentro do nosso coração. Nós dizemos que nós amamos a Jesus, assim como eles diziam que amavam, mas na prática, a gente tem um pouco de Judas, um pouco de Pedro dentro de nós,
Por quê? Porque às vezes nós também negamos, às vezes nós também traímos a Jesus. A gente diz que ama, mas às vezes a gente acaba virando as costas. Você diz assim: olha, eu amo a Jesus. Mas aí você, por exemplo, você ama a sua carne. Veja, você está negando a Jesus quando você diz que você ama a Jesus e, por exemplo, tem relação sexual com alguém que não é o seu cônjuge. Você está negando a Jesus. Percebem? Você está traindo a Jesus quando você diz que você ama Ele, mas aí você acaba abraçando uma proposta imoral para ganhar um dinheiro diferente. E aí você vai na contramão da sua consciência, você vai na contramão dos seus valores, mesmo sabendo que a palavra de Deus diz que aquilo é errado. Qual é a diferença do que o que você está fazendo daquilo que Judas, por exemplo, fez? Essa reflexão não é para que traga para você um sentimento de culpa. Nada disso. Na verdade, essa é uma palavra que vem para nos despertar, para nos alertar o perigo que todos nós temos, e eu digo todos, de estarmos caminhando próximos de Jesus, mas com o coração distante. Nós estamos próximos de boca, nós estamos, em outras palavras, fisicamente próximos, mas o nosso coração está distante. Sempre esteve distante, como o de Judas, ou por causa de uma emoção, por causa de uma proposta, por causa de um momento, você se afasta. Você o nega. Uma das grandes maravilhas que a palavra nos revela é que Jesus, veja, é que Deus não apenas enviou Jesus para nos salvar. Uma das maravilhas da palavra é que, além de Deus se preocupar em enviar Jesus para nos salvar, Ele também enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar. Isso que é maravilhoso, porque Ele sabe que há um Pedro dentro de nós. Jesus sabe que há um Judas dentro de nós. Há um Tomé dentro de nós que muitas vezes duvida. Então Jesus vem para nos salvar, mas o Espírito Santo vem também da parte de Deus para nos despertar, para nos fortalecer, para nos ajudar. Por quê? Porque nós todos temos as nossas fraquezas, as nossas limitações. Como nós vimos na semana passada, nós somos os improváveis de Deus. Aquele que Deus, veja, escolheu, salvou, e agora o Espírito Santo vem para nos capacitar. Isso realmente é maravilhoso. Eu pergunto para você, o que é que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? É exatamente esse o segundo motivo que os discípulos estavam reunidos. Primeiro, para decidir quem seria a pessoa que ocuparia o lugar de Judas, porque ele já tinha morrido. Em segundo lugar, eles estavam ali porque eles estavam orando e santificando as suas vidas, aguardando uma promessa
que o próprio Jesus havia dito, que os revestiriam com o Espírito Santo de Deus. Então eles fazem a reunião, esse é o primeiro motivo, para escolher quem seria o substituto de Judas, mas eles estavam ali também orando, pedindo a Deus que enviasse a promessa do Espírito Santo. O que seria desses irmãos sem o Espírito Santo? Então eu chamo a sua atenção para isso. O nascimento da igreja, ele acontece, é marcado com a chegada do Espírito Santo. Deus não se contentou apenas em caminhar ao lado das pessoas, quando enviou Jesus para fazer isso, mas Deus se preocupou em não apenas caminhar ao lado, mas também habitar dentro do coração das pessoas, encher o coração das pessoas. E Ele fez isso. O Espírito Santo desce nesse texto e enche a vida de todos aqueles que ali estavam. Eu separei alguns pensamentos importantes e eu gostaria de pontuá-los. Pelo menos 3 pensamentos. Estão aí no seu esboço. Primeiro pensamento que eu vejo e eu extraio dessa passagem é que Deus, Ele não desperdiça a sua espera. Ele não desperdiça a sua espera. Eu imagino que alguns de vocês estão vivendo aquilo que eu chamo de um momento de espera. A tensão da espera. Alguns de vocês estão esperando uma promessa de Deus. Eu imagino que alguns de vocês estão esperando algo da parte de Deus acontecer em uma área da vida de vocês. Escute isso. Deus não desperdiça esse tempo. Esse tempo na sua vida, ele se torna pedagógico. Deus aproveita esse tempo para trabalhar o que Ele quer trabalhar no seu coração. Deus aproveita esse tempo onde você está ali nessa sala de espera, aguardando algo da parte dEle. Ele aproveita isso para ensinar você lições que você só aprenderia na sala de espera. Deus está fazendo algo crescer dentro de você. Na sala de espera, Deus aproveita esse momento para preparar você, para ensinar você sobre o que é ter paciência, a ensinar você o que é confiar. É na sala de espera que nós aprendemos a controlar nossa ansiedade. Ele está desenvolvendo você para coisas que às vezes Ele está preparando e que se você não aprender agora, talvez quando você sair da sala de espera e receber aquilo que Ele preparou, se você estiver despreparado, você pode jogar fora aquilo, você pode perder aquilo. Então veja, Deus não desperdiça isso. Nós não podemos desperdiçar esse momento de espera. Se Deus não desperdiça, então isso é importante para nós. Esses dias eu fui ao médico e você senta ali para esperar a consulta e eu vi que seria demorado, havia muitas pessoas na minha frente e eu sempre carrego comigo um livro e eu aproveito aquele momento da espera para ler algumas páginas ali do livro. Nós precisamos aprender que enquanto nós estamos esperando Deus nos responder, a gente precisa aprender a extrair algumas coisas preciosas ali da sala de espera. Agora eu pergunto para você, é fácil esperar? Não é fácil esperar.
Sabe aquele momento em que o exame diz uma coisa e parece-me que as promessas e a palavra de Deus diz outra coisa? Sabe aquele momento em que o advogado diz para você uma coisa e a promessa que você tem de Deus fala uma outra coisa? Não é fácil esperar. As circunstâncias, você olha para tudo ao seu redor e as circunstâncias estão te mostrando e apontando para um lugar. E aí você olha para o que Deus te prometeu e você vê que as promessas de Deus te apontam para um outro lugar. O que a gente faz enquanto a gente espera? O cristão ora. Parece tão óbvio, mas parece tão difícil de entender e de viver isso. Enquanto você espera, ore como se a sua vida dependesse disso, da sua oração. É exatamente isso que fazem alguns irmãos todas as terças-feiras aqui na nossa torre de oração. Nós oramos como se a nossa vida dependesse da nossa oração. Quando nós estamos ali no nosso treino de jiu-jitsu, sendo amassados por alguém que está ali fazendo pressão, muitas vezes dentro e em cima do nosso peito, e a gente tentando sair daquela posição que é desesperadora, uma das coisas que a gente precisa aprender é respirar. Uma vez sendo amassado assim, a pessoa mais experiente do que eu, um dos meus colegas ali, deu uma aliviada e disse: respira. Por quê? Porque a gente fica desesperado e fazendo força e empurrando e esquece que para a gente sobreviver àquela pressão, a gente precisa respirar. Mais importante do que fazer força é respirar. Sem ar, as nossas forças vão acabar. E é interessante porque é exatamente isso. Enquanto nós esperamos, às vezes não é força que a gente precisa. Às vezes não é se bater ou correr para lá e para cá. É orar. Porque sem a oração não há força. Sem a oração não há estratégias. Sem oração não há saída. O que uma criança faz quando ela está com fome? Ela chora. O que um crente faz quando ele está com fome? Ele ora. Uma criança, quando está faminta, ela não fica ali quietinha olhando para a cara da mãe. Você não vai me dar mamar? Ela não fala ainda, é um bebê. O que ela faz, Vitor? Chora. Então a nossa espera não é passiva. Não é ficar de braços cruzados. Não é ficar aguardando simplesmente. É aproveitar o momento em que nós estamos esperando. Veja, não passivamente. E também não é correndo para lá e para cá, não é indo brigar ali com a recepcionista dizendo: ó, não está vindo, o médico está atrasado. Não, vamos aproveitar esse momento. Nem de braços cruzados e nem agitados, tentando resolver com as nossas forças. Mas veja, vamos orar. Vamos orar na certeza de que Deus está trabalhando enquanto nós estamos esperando. Deus está trabalhando enquanto Ele parece estar em silêncio. Deus está agindo enquanto nós estamos ali aguardando. Louvado seja Deus por isso. É isso que o texto diz no versículo 14.
todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Veja, a oração daqueles irmãos não era um ritual, era fome. Eles estavam aguardando, esperando uma promessa que viria. Mas eles não estavam esperando passivamente. Eles estavam como crianças famintas, que choram quando querem leite. Eles estavam orando, orando e orando, porque eles queriam viver e experimentar a promessa que a Deus havia feito para eles. Louvado seja Deus. O que mais a gente vê aqui? O cenáculo não foi apenas uma sala de oração, uma sala de espera, mas também foi uma sala de purificação. Veja, a gente vê isso. A purificação sempre vem antes do poder. É o segundo pensamento. Veja, antes do Espírito Santo ser derramado, o que é que nós temos aqui nesse texto? Os discípulos estão tratando uma ferida deixada por Judas. É isso. Olhe para o texto, verso 15. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de 120 pessoas, e disse assim: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Aí o texto vai continuar, e aí a gente chega no versículo 21, que diz assim: portanto, é necessário que a gente agora escolha um dos homens que estiveram conosco, e durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Então veja, eles estão conversando aqui sobre o que aconteceu. Eles estão trazendo esse assunto na mesa. Eles estão discernindo o que levou Judas a fazer o que ele fez. Veja, eles falaram sobre as consequências também do pecado. O texto completo vai dizer, olha, ele acabou comprando um terreno, e ele comprou esse terreno, e depois ele acabou se matando nesse próprio terreno, o corpo dele caiu ali, as vísceras se espalharam tudo, olha que coisa feia. E aí o texto, ele termina quando eles se preocupam em substituir o discípulo contaminado, que já não estava mais ali agora. E é interessante porque só depois dessa substituição, só depois dessa tratativa, só depois dessa reunião e desse encontro aqui, é que o poder desce. Antes do poder, veio o conserto. E é exatamente essa a ordem. Primeiro, eles substituíram Judas. E aí depois o poder do Espírito Santo desceu sobre eles. Um dos textos mais fortes que falam sobre isso, sobre esse tema, está em Hebreus. Olha o que diz Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos repetir essa segunda expressão? Vamos lá? Então veja, se nós queremos experimentar o poder do Espírito Santo, nós precisamos purificar primeiro o nosso coração. Tudo aquilo que reflete Judas dentro de nós precisa sair, precisa ser tratado. Veja, irmãos, e aqui eu peço que você olhe para mim, porque aqui nós precisamos de um discernimento.
Essa palavra nos exige discernimento. Entenda, eles não estão aqui querendo, e eles não estão preocupados em apontar culpados. Em nenhum momento eles fazem isso. Judas já estava morto. Judas já não era mais um problema. O que eles estão fazendo aqui? Na verdade, eles estão tratando o assunto, e esse assunto está levando eles a uma autoavaliação, a uma autocrítica. Antes do Espírito Santo ser derramado, cada um daqueles corações precisariam ser tratados. Por quê? Porque todos estavam interessados em caminhar e seguir perto, em viver a obra de Jesus. Mas veja que interessante, algo de Judas poderia ainda haver dentro do coração daquelas pessoas. Então eles estão tratando isso. Não era apenas uma substituição de uma cadeira, era algo que estava levando eles a refletirem, a pensarem. E é isso. E é isso que a gente precisa realmente fazer. Não fique bravo comigo, mas você não deve orar para Deus te usar de uma maneira poderosa se você mantém no seu coração um marido que não é o seu. Uma mulher que não é a sua. Pare de orar para Deus fazer algo sobrenatural na sua vida financeira, se você insiste em administrar suas finanças de uma maneira desonesta. Deus não tem a obrigação de colocar a sua mão santa em um negócio que é sujo. Pare de orar pedindo para Deus te encher, para Ele encher o seu coração, se o seu coração está cheio de pornografia. Pare de orar pedindo para Deus te usar os seus lábios, para você ganhar o seu marido, se quando você se reúne com as suas amigas, você usa os mesmos lábios que você quer que Deus use para ganhar o seu marido, para fofocar e falar mal dos outros, maldizer a vida das pessoas. Então entenda uma coisa, Deus, Ele só abençoará com poder, e eu não estou falando de salvação, porque uma coisa é a salvação. Eu imagino que você seja realmente salvo, mas a santificação é um processo. Muitos recebem Jesus como Senhor, mas não se submetem a Jesus como Senhor. Aliás, muitos recebem a Jesus como Salvador, mas não se submetem a Jesus como Senhor. Não querem obedecer, não santificam as suas vidas. Deus abençoará você com o poder quando você tirar do seu coração e afastar a sua vida de tudo aquilo que é impuro. Quer experimentar o poder? Quer viver realmente uma vida sobrenatural? Quer experimentar aquilo que é grande, infinito? Quer colocar as suas mãos realmente naquilo que é infinito que está nos céus? Lembre-se disso. Tire o Judas de dentro do seu coração. Posso ouvir um amém?
Vamos para o último pensamento. A religião controla o ambiente, mas o Espírito o consome. A religião controla a sala, mas é o Espírito que a consome. Olhe para mim, são as pessoas que marcaram, que se comprometeram, foram as pessoas que se reuniram ali. Foi talvez alguém, foi Pedro que diz: olha, vem cá pessoal, vamos lá, vamos juntar aqui 1, 2, 3, 10, 100 pessoas, não, 120, vem aqui, cabe todo mundo aqui. Foi Pedro que fez isso. Pedro que reuniu, foi ali os discípulos que ajudaram, e eles se reuniram todos e marcaram ali, ó, vamos aqui, a gente vai orar, e a gente vai fazer isso, vamos fazer aquilo, e vamos fazer aquilo outro. Percebe? É a religião que organiza tudo, que controla o ambiente, mas o Espírito o consome. Olha o que diz o texto, versículo 1 e 2 do capítulo 2. Chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Diga, em um só lugar. Veja, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Veja, o que é que eles estavam fazendo naquela sala? Orando. Eles não estavam passivamente esperando. Nós já aprendemos isso. Eles estavam orando. Eles estavam famintos. Eles estavam unidos ali, não de braços cruzados e não ansiosos, correndo para lá e para cá. Eles estavam aguardando a promessa se cumprir, orando. Orando. Agora, algumas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, o texto diz, olha o que o texto diz: o Espírito veio de repente. Diga comigo, de repente. Se você está anotando, sublinha isso, grife isso. Veja, de repente. Ou seja, o milagre, a promessa, não estava agendada no calendário daqueles discípulos. Eles sabiam que viriam, mas não sabiam quando viriam. E quando chega de repente. Olhe para mim, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. É isso. Não é no seu tempo, não é na sua agenda. Não é você colocar numa folhinha e dizer, é aqui. Não, é no tempo de Deus. O texto diz ainda: veio do céu um som, como de um vento muito forte. O que isso nos mostra? Que o Espírito não veio suavemente, mas veio forte. Aliás, o texto faz questão de dizer, muito forte. Ou seja, o Espírito Santo, quando vem, ele não vem para nos deixar confortáveis. Ele não vem para nos deixar ali, no lugar que nós estamos, da forma como da forma como nós estamos. Quando ele vem para nos sacudir. Imagine eles ali naquela sala, aguardando, orando. O texto diz, de repente, um vento forte, aquele soprou. Se tinha alguém dormindo ali, acordou. Se tinha alguém ali despreparado, assustou. Mas olha que interessante. É isso, irmãos. O Espírito sempre vem para
nos sacudir, para nos tirar daquilo que eu chamo da mesmice. E o texto continua dizendo que ele encheu toda a casa onde eles estavam. Sabe o que isso significa? É que não há como você dividir a casa que o Espírito Santo habita. Não há como você servir a dois senhores. Aonde o Espírito está, a liberdade. A liberdade, ou seja, uma pessoa não pode estar presa e livre ao mesmo tempo. Conseguiu entender? Não há como. A casa onde o Espírito Santo está, ela é cheia, irmãos, ou ela não é. Você acha que o Espírito Santo vai dividir uma casa com demônios? Então, se você está ainda preso a alguma coisa, ou se você está se sentindo preso a um pecado, pastor, eu não consigo. Veja, irmãos, não há uma tentação maior do que as suas forças. O que essa palavra está dizendo para você é que você é aquele elefante que talvez está com uma das pernas amarradas em uma estacazinha, e o diabo, com o pecado, está dizendo para você: olha, você não pode, você não consegue, isso é mais forte do que você, olha, você está preso nisso. Não! Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você está cheio de Deus. Então, puxa essa estaca e viva livre, porque se Cristo libertar, verdadeiramente seremos livres. Veja, irmãos, onde o Espírito está, a plenitude enche toda a casa. Seu coração, sua vida, cheia do Espírito Santo de Deus. Veja nas palavras de Jesus, João 3,8. O vento sopra aonde quer. Você o ouve, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim é o vento. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Eu preciso ensinar algumas coisas rapidamente aqui. Veja, algumas pessoas insistem em nos convencer que podem controlar o Espírito Santo. Algumas pessoas insistem que o Espírito Santo está preso a uma agenda especial. Colocam um cartaz dizendo: olha, venham todos, porque nessas noites nós teremos a presença do Espírito Santo. E vocês podem, com certeza, às vezes participar, e pode ser que realmente o Espírito haja, mas pode ser que o Espírito não haja. Então não é fazendo um cartaz, não é marcando na agenda, não é colocando ali no nosso calendário, não é marcando uma hora. O Espírito é livre. É o que o texto está dizendo. Livre, como o vento. Veja, o Espírito Santo, ele não é administrado pelos homens. Não há um poder no pastor, não há um profeta, não há ninguém nesse mundo que administre o Espírito Santo, como se algo fosse assim: olha, se eu chamar, ele vai vir, olha, se eu marcar, ele vai vir, olha, se eu orar, se você orar não, mas se eu orar, ele vai vir. Meu irmão, o Espírito Santo não é controlado pelos lábios de um homem e de uma mulher. O Espírito Santo é Deus. Ele vem como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Veja, Ele não é exclusivo para uma classe de pessoas. Ah, esse é um ungido, esse não é ungido. Ah, esse pode, ah, esse não pode. Não, meu irmão. Veja, você pode. Santifique a sua vida, e o Espírito Santo agirá e virá sobre você, sobre a sua vida. O Espírito não consegue, veja, se sujeitar a um padrão,
não é um padrão da religião. Olha, se vocês dobrarem joelhos, ore de joelho, o Espírito Santo vai vir se vocês orarem de joelho. Olha, o Espírito Santo vai vir se vocês fizerem isso. Ó, se a saia de vocês estiver para baixo do joelho, o Espírito Santo vai vir. Olha, se o cabelo de vocês estiverem na cintura, o Espírito Santo vai vir. Irmão, o que adianta o cabelo na cintura e a língua caindo no pé? Então não é a religião, não é e não são os homens que controlam. O Espírito Santo procura corações quebrantados, humildes, sinceros, verdadeiros, que estão lutando para não serem Pedro, para não agirem como Judas, que estão se purificando, se consagrando. Veja, a religião controla, o Espírito liberta. E eu pergunto para você, será que eu estou falando hoje com pessoas que realmente acreditam que Deus pode fazer algo poderoso através de você, por meio de você, no nosso meio? Amém, irmãos? Quero convidar você a ficar em pé. E eu quero encerrar as minhas palavras novamente. Veja, o texto é maravilhoso. Ele diz, de repente. Diga comigo, de repente. De repente. Eu sei que você está numa sala de espera, talvez já há dias, meses, há anos. De repente. Eu não sou ninguém diferente do que eu acabei de dizer aqui. Eu não sei dizer. Eu não sou o dono da agenda. Mas o de repente pode ser daqui a um mês. O de repente na sua vida pode ser daqui a uma semana. Mas o de repente de Deus na sua vida pode ser hoje. Talvez seja hoje para você, talvez seja daqui a um mês na vida do irmão que está do seu lado. Mas enquanto nós esperamos e como nós não sabemos, vamos orar como se a nossa vida dependesse disso. Vamos orar, vamos santificar, vamos nos preparar, nos purificar, vamos tirar Judas de dentro do nosso coração, vamos tirar Pedro. Veja, não seremos controlados pela emoção, seremos controlados pelo Espírito Santo. Vamos limpar nossa mente, limpar nossa alma, vamos, veja, estar preparados. A gente não sabe, mas a qualquer momento, de repente, o Espírito Santo pode vir, e aquilo que você está esperando pode acontecer. Amém? Glória a Deus. Alguns de vocês talvez estão precisando de uma palavra. A palavra pode vir agora. Talvez a palavra está vindo agora. Alguns de vocês estão esperando uma porta aberta. Irmão, talvez essa porta pode estar se abrindo agora. Eu não sei quando é o de repente, mas enquanto nós esperamos, nós oramos e cremos. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos cantar essa canção juntos. Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Glória a Deus. E ali adorarei.
Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e adore ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adore ao Senhor, abre os seus lábios para adorá-lo. Diga que Ele é bem-vindo nesse lugar. Convide Ele para encher seu coração nessa manhã. Aleluias. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo nessa sala. Seja bem-vindo nas nossas vidas, Espírito Santo. Eu sei que essa palavra tem falado com pessoas aqui. Eu sei que existem pessoas que estão nesse momento clamando por um grande milagre. Eu sei, Espírito Santo, que existem pessoas aqui que não estão mais conseguindo esperar, Pai. Nós estamos na Tua presença. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por sempre encontrar um espaço para falar ao nosso coração. Venha nesse momento nos dar a certeza de que o Senhor está agindo. Mesmo quando nós não estamos enxergando, nos dê a certeza de que os céus estão em movimento. Os anjos do Senhor estão trabalhando. Os anjos do Senhor estão trabalhando. Os anjos do Senhor estão preparando o nosso coração, preparando o nosso caminho, preparando nossa vida. Venha nessa manhã visitar não apenas esse lugar, mas visita o coração da tua igreja, visita as famílias, visita a nossa casa, Espírito Santo. Encha as nossas vidas, Espírito Santo. Tira a tristeza da nossa alma. Tira, ó Deus, tira a angústia do nosso coração. Cura as nossas emoções. Tira o medo que muitas vezes nos faz ficarmos paralisados. Tira, ó Deus, os nossos desejos carnais. Venha nos libertar, Espírito Santo. Liberte a tua igreja, liberte os teus filhos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nemanavasu de ande kevias, riande kumi ande kevia namahas. Desça sobre a tua igreja nessa manhã. Derrama sobre nós de uma graça poderosa, transformadora. Que a gente saia daqui hoje, ó Deus, abençoado com a tua presença. Nós oramos, ó Deus, oramos a Ti, no nome de Jesus. Te agradecemos, no nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje à tarde, às 3h, nós vamos ter aqui o nosso Desperta Débora. As mães que puderem vir às 3h para um breve momento de oração, você pode se juntar a nós. Todas as mulheres que são mães, que puderem vir, nós vamos estar recebendo o Desperta Débora aqui hoje às 15h. Quantos foram abençoados? Guarde cada palavra que você recebeu no seu coração. No domingo que vem, não perca. Nós estamos numa grande sequência transformadora. Amém? Que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que a presença do Espírito Santo esteja com você hoje e para todo sempre. Você que ama Jesus, diga amém. Cumprimente seu irmão. Deus abençoe. Ótimo domingo.
Sim.